Oi, pessoal. Boa tarde. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, os que estão aqui no auditório, os que estão online. A gente vai dar início ao nosso lanche clínico hoje, especial do Dia Mundial da Sepse, que foi comemorado no último dia 13, né? Onde as instituições, então, elas chamam atenção realmente para essa síndrome que é tão presente no nosso dia a dia e que tem uma alta taxa de mortalidade, mas a gente tem uma grande arma nas nossas mãos, né? Que é a gente reconhecer e tratar precocemente para que a gente consiga dar um desfecho melhor para o nosso paciente. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente, gostaria de convidar aqui o Dr. Rodrigo Ganem Sugino. Ele é médico emergencista pela Universidade Federal de São Paulo, plantonista aqui do nosso pronto-socorro. Dr. Rodrigo, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar um pouco sobre a sepse e a abordagem, principalmente no pronto-socorro. A sepse vem tendo alterações na definição dela, sendo a última definição feita pelo Sepsis 3, criado pela Sociedade de Critical Care Medicine e a Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. O Sepsis 3 mudou as definições, tendo que agora a gente tem a definição de sepse e choque séptico. A sepse é uma disfunção orgânica com potencial risco de vida, causando vários óbitos, ficando mal abordado, e ela é causada principalmente por uma resposta inflamatória desregulada do hospedeiro. O choque séptico, por sua vez, é o subconjunto no qual essas disfunções vão levando a um quadro de um choque, sendo a hipotensão, uma alteração do lactato e dificuldade de resposta do paciente, mesmo após medidas de reposição e cuidados com droga vasoativa. No mundo, a sepse tem um acometimento de 22 a 26% de mortalidade, principalmente em países do terceiro mundo com baixa estrutura de saúde. A cada 276 a 678 casos a cada 100 mil pessoas. As principais bactérias que a gente tem, principalmente Enterobacter, os SBLs e Pseudomonas, nos casos de pacientes que têm reinfecções ou infecções hospitalares, são de maiores gravidades e acometem principalmente aqui na América Central. E aqui no Brasil, das hospitalizações, a gente tem cerca de 53% dos pacientes maiores de 60 anos, principalmente aqui no Sudeste, 62,9% de mortalidade. Desculpa, mortalidade não, de coeficiente das internações. Na mortalidade, a gente tem aqui 30,6%, sendo que dos pacientes internados, 70,8% são os maiores de 60 anos. Como pode ver, o estado do Sudeste, ele é o local que mais tem morbidade pelo quadro de sepse, talvez isso em conta que também somos um estado bem populoso. E aqui a gente tem os dados do Hospital 9 de Julho. Como a gente tem os nossos próprios protocolos, a gente faz uma abertura de protocolos, uma média de 80, 90 protocolos por mês. Graças aos nossos protocolos, a gente tem uma boa adesão com taxa de antibiótico na primeira hora, sendo sempre maior que 95%, e com uma letalidade bem baixa, conseguindo atingir as nossas metas. Nossa taxa de letalidade fica abaixo de 10%, 9%. Como que acontece a sepse? A sepse ela vem de uma primeira infecção localizada. Essa infecção tem a liberação de PAMPs, que são os patógenos associados. Tem ativação imune pelo sistema, que libera, por sua vez, citocinas, que entre eles o interleucina 1, 6
e isso gera uma resposta imunológica sistêmica. Dentro dessa resposta imunológica, como eu disse novamente, a sepsia é causada por essa resposta, algumas pessoas vão ter uma resposta mais importante do que outras. Hoje em dia está sendo feito também o estudo com genotipagem para ver qual é a resposta das pessoas, quais têm uma resposta maior à sepse, sendo quais vão responder melhor para alguns tipos de tratamento ou não. Porque algumas pessoas têm uma pneumonia, respondem bem ao tratamento, enquanto outras, por outro lado, têm uma resposta muito mais severa. E por causa da resposta imunológica, a gente acaba tendo a produção desregulada de citocinas, que vai levar à disfunção orgânica, podendo levar à estabilidade e óbito. Essa disfunção é principalmente importante que acontece quando a gente começa a ter aumenta a produção de citocinas, principalmente quando a gente tem uma hipotensão do paciente que vai levando a evoluir com mais facilidade para o choque. Da resposta imune, a gente tem como primeiros sinais também tem o que a gente chama de CIRS, levando à resposta vascular, que vai ativar a cascata de coagulação, tromboses microvasculares, a inibição de fibrinólise, o risco de CVID e, por último, uma resposta metabólica que gera resistência à insulina e uma insuficiência adrenal. Principalmente da sepse, a gente tem quadros de febre, aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória, a redução do nível de consciência e sinais de infecção localizados. Nos sinais mais graves, a gente vai ter a hipotensão, a má perfusão do paciente, a dispneia, diminuição da diurese, a icterícia, alteração do nível de consciência, principalmente mais para sonolência. Na CIRS, o que a gente considera como CIRS, que é usado no nosso protocolo para tentar a abertura do protocolo, que é sinalizado pela enfermagem, é dois ou mais desses sintomas, seja uma temperatura maior que 38, uma frequência cardíaca maior que 90, uma frequência respiratória maior que 20, ou depois, posteriormente, com a gasometria, uma PA de CO2 menor que 32 e leucócitos maior que 12.000 ou abaixo de 4.000, com 10% de bastões. O que a gente tem também usado para classificar e controle da sepsia no pronto-socorro tem o estudo Andrômeda, que mostrou que a perfusão periférica, o tempo de enchimento capilar, ele é muito importante para a avaliação do paciente em relação ao choque. Foi feito nesse estudo que evidenciou que a correlação dele com o lactato não tem diminuição. Ou seja, você avaliar a perfusão do paciente no pronto-socorro é tão bom para ver o quadro como a evolução desse paciente, quanto ficar dosando o lactato, que é um custo maior para o pronto-socorro e demanda mais tempo. Alguns problemas que a gente tem quando está no pronto-socorro relacionado à sepse. Tem pacientes que são usuários de beta-bloqueadores. Isso faz com que eles não necessariamente vão apresentar uma frequência cardíaca elevada. Eles podem estar mais controlados a frequência cardíaca. Pacientes idosos muitas vezes cursam com muito poucos sintomas, sendo no máximo um pouco de confusão mental. Pacientes que têm comorbidades prévias, como alterações hepáticas, podem já ter valores basais dos seus exames alterados, e isso pode fazer com que a gente não consiga ter uma alteração de base, uma prévia para saber. E pacientes que estão usuários de drogas, principalmente drogas injetáveis, muitas vezes já têm alterações ou podem mostrar sinais de abstinência que podem simular algo que lembra a sepse. Teve um caso aqui, inclusive, do pronto-socorro, no qual um paciente veio, era usuário de drogas injetáveis, tinha uma lesão por o abuso, porque estava injetando no braço, tinha sinais de taquicardia, tinha um quadro de agitação psicomotora,
mas estava todos os exames dentro da normalidade, o que acabou respondendo melhor e sendo tratado como um quadro de abstinência. Lembrando que, como a sepse é algo que pode matar, a gente tem que sempre ter muita certeza antes de poder descartar e ter certeza bater no martelo num diagnóstico como abstinência. No diagnóstico, agora a gente usa principalmente o SOFA, apesar de estar sendo rediscutido isso agora através do Sepsis 4, que ainda não foi lançado, mas está sendo algo que vai ser, está sendo algo utilizado para reformular também e dar novas definições. A gente tem os exames de laboratoriais, como eu disse, tem o lactato, mas o próprio tempo de enchimento vai ajudar. A dosagem do proteína C reativa, a procalcitonina, principalmente em relação ao quadro infeccioso bacteriano, a culturas que a gente colhe e a imagens para investigar focos, principalmente de cavidade abdominal, focos, se for possível, se for o foco pulmonar ou então urinário. Na tabela do SOFA, a gente tem o quadro de avaliando a respiração, a coagulação, alterações no fígado, cardiovascular, do sistema nervoso central e renal. Paciente que pontuar mais que 2 pontos, a gente já pode considerar e iniciar tratamento como sepse. O último Surviving Sepsis, que foram atualizações sobre e condutas orientadas, foi feito em 2021. Nele, a gente tem que é indicado em fazer 30 ml quilo de soluções cristalóides balanceadas, de preferência, ou seja, Ringer lactato, porém, é uma é uma indicação de baixa evidência científica. Então, não necessariamente a gente deve entrar logo com 30 ml e nem todo paciente vai aceitar 30 ml quilo. Lembrar que tem pacientes que chegam que são pacientes que têm uma IC que não, ou um DRC que não toleram grandes volumes. Então, tem que ter uma maior parcimônia. Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer o controle dessa hipotensão desse paciente. Então, já é indicado a entrada de drogas vasoativas, seja noradrenalina ou adrenalina, dando preferência para a nora, referente mediante a resposta volêmica. Se o paciente está chocado, foi feito 500 ml, não teve nada de alteração da sua pressão, já é bom, de bom tom entrar com noradrenalina. Que nem eu falei anteriormente, em relação à parte da fisiopatologia, a gente não pode deixar esse paciente hipotenso, esse paciente chocado, que isso vai evoluir com um desfecho pior para ele. Então, é necessário que a gente já faça esse controle da pressão o mais rápido possível, não esperando a resposta ao volume. Corticoides, apesar de causarem uma fraqueza neuromuscular, os benefícios deles superam os riscos. É claro que tem pessoas que se apresentam com melhores evoluções ao uso de corticoide do que outros. Como eu disse também anteriormente, isso varia muito do genoma da pessoa. Isso está sendo estudado para pessoas que têm uma resposta melhor, tanto ao corticoide quanto às drogas vasoativas e o volume. Tem pessoas que se beneficiam muito de volume e nem tanto respondem tão bem à droga vasoativa, enquanto outros se beneficiam muito de corticoide e não tanto do volume. E assim vai indo. No nosso tratamento, uma coisa que a gente tem que pensar no nosso pronto-socorro, que a gente tem bastante, é um quadro de uma primeira infecção, ou esse é, aquele paciente que a gente tem, que é o paciente idoso, que já teve inúmeras internações, ou então esteve internado recentemente, uma internação mais prolongada, como que a gente vai entrar com esse antibiótico? Isso tem que ser avaliado para poder escolher a antibiótico terapia mais adequada e geralmente a gente vai guiar por culturas. O problema,
acabamos de ter uma interrupção do fornecimento de frascos de hemocultura. Em todo o mundo, a gente sofre com essa baixa, a gente não consegue mais ter hemocultura tão fácil disponível como a gente tinha. E agora, como que a gente vai fazer em relação a isso? Vai continuar em todo o protocolo aberto sendo colhida hemocultura? Como vamos fazer para esse segmento? Eu acho que uma coisa muito importante para a gente do pronto-socorro, principalmente que está no pronto-socorro, é uma avaliação bem importante. Os pacientes oncológicos, principalmente, precisam desse quadro de hemocultura para investigação. Os pacientes que estão no choque refratário e pacientes que estiveram internados com o uso de antibióticos de amplo espectro são os que mais vão se beneficiar com isso. Provavelmente pacientes de prima infecção que não estejam com uma disfunção grave inicialmente, talvez seja melhor esperar nesse primeiro momento, nessa época de falta de insumos, para que a gente possa fazer o tratamento. Até porque a tendência é que eles respondam bem a esses antibióticos inicialmente. A gente tem que fazer depois ainda um monitoramento desse paciente, tem que evitar na internação alterações, disfunções, sendo o controle glicêmico. Esse paciente, depois que é internado, fazer o controle, evitar TVPs, é um paciente que muitas vezes o paciente séptico, ele vai para a UTI, então ele vai ficar com uma restrição de mobilidade, dar a dieta para ele, você suspender dieta está associado a maior mortalidade do paciente, então sempre que possível, e se o paciente não tiver com altas doses de droga vasoativa, já pode ser liberada a dieta para ele. E uma coisa muito importante que está sendo falado e discutido agora, recentemente, é a síndrome pós-sepse. Muitas pessoas acabam evoluindo com algumas alterações após a alta. Um quadro de tristeza, dificuldade para engolir, fraqueza muscular, alterações nos pensamentos, dificuldade de dormir, alteração da memória, fadiga, ansiedade, dificuldade na concentração. Isso são sinais e sintomas de que teve um acometimento da própria sepse. E tem que ser seguido e feito o tratamento posterior para esse paciente. Até porque com essas coisas pode aumentar o risco de reinternação, reprocura do pronto-socorro e gera também isso um gasto maior para o hospital. Então, a gente consegue melhorar, diminuir a taxa de reprocura do paciente, indo abordando isso, fazendo o segmento. A gente consegue dar uma melhor qualidade para o paciente, que apesar de ter recebido alta, ele ainda tem alguns sintomas, e fazendo bem para todos. Aqui as referências bibliográficas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela sua excelente aula. Acho que a gente começa a ter uma visão realmente diferente, né, da sepse, depois dessa apresentação. Queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal online também, se tiver. Obrigada, Dani. Imagina. Parabéns, doutor, pela apresentação e por trazer aí essa pauta nesse mês de conscientização sobre o tema. E, na verdade, é uma curiosidade. Você comentou um pouquinho daqueles pacientes que acabam dando entrada via pronto-socorro e tem um quadro um pouco mais atípico, né? Ou porque faz uso de algum medicamento, e isso pode acabar mascarando um pouquinho os sinais e sintomas que a gente esperaria encontrar nesse paciente. Ou até mesmo o paciente que você citou, né, usuário de droga ilícita, então chegou em uma condição também um pouco atípica. Se você poderia comentar com a gente de mais algum outro caso que você tenha acompanhado via pronto-socorro, que inicialmente não se, de repente, pensaria em sepse e acabou, de fato, depois se confirmando em uma sepse, e pacientes de pós-operatório, se você encontra também esse tipo de pacientes, pensando no público que a gente atende aqui no nosso PS do 9 de julho. Obrigada. Em relação ao pós-operatório, geralmente eles
vem já com sinais de alterações laboratoriais mesmo, acaba tendo sinais já de infecção, acabam evoluindo muitas vezes com febre e para evitar, às vezes eles não chegam no quadro de sepse em si, mas com uma infecção pós-operatória mesmo, para já evitar esse evoluir para a sepse e acaba já iniciando o tratamento com antibiótico terapia, internação para poder também fazer o acompanhamento. Em outros casos que sejam semelhantes, deixa eu pensar aqui. É, teve um caso de um choque indiferenciado que a gente atendeu aqui, que tinha um histórico prévio, teve há 4 dias um episódio pontual de febre, mas vinha com já desconforto respiratório, taquipneia, não tinha outros sinais, sintomas, mas chegou saturando 92%, com esse desconforto, com uma pressão mais limítrofe. A gente foi avaliar a paciente, pensou inicialmente como teve um episódio febril, que fosse um quadro de uma pneumonia, um acometimento pulmonar, solicitou exames, foi visto tudo, só que os exames eram dentro da normalidade. Quando a gente foi fazer o POCUS, o ultrassom de beira-leito, a gente viu que esse paciente estava, na verdade, com uma disfunção da IC. Estava com uma IC descompensada, apresentando congestão, todo o pulmão. O coração tinha uma fração de ejeção menor, e aí acabou mudando o diagnóstico de uma provável sepse para uma IC descompensada. Em relação à troca para a sepse, teve um episódio também que foi de um paciente que chegou, teve uma resposta, parecia uma resposta alérgica, que tinha alergia a alguns medicamentos, tinha ingerido o medicamento, eu não me recordo agora exatamente o que era, chegou até com uma certa alergia, hiperemia, mas aí como estava com desconforto respiratório, foi feito as medicações, foi feito tudo. Como estava com certo desconforto respiratório mantendo, a hora que foi fazer um raio-x, tinha uma pneumonia ali associada. Então, às vezes, apesar do choque anafilático e o choque séptico serem dois tipos de choque distributivos muito semelhantes, acabou que um estava intercalado com o outro. Eu acho que até também puxando o gancho para a pergunta da Sara, daquilo que mascara o paciente, é quando a gente pensa no paciente internado, né? Porque o paciente que está internado, ele também é diferente daquele paciente do pronto-socorro que às vezes vem com sinais que já são mais claros para a gente. O paciente, quando ele está internado, ele já tem alterações fisiológicas, até decorrente de alguma outra patologia que ele esteja em tratamento. E aí até gostaria que você comentasse um pouquinho, doutor Rodrigo, esse paciente aqui, aquele que está internado, a gente puxou bastante aqui para o paciente da porta, aquele que está no pronto-socorro, mas e o paciente internado, né? Qual realmente o nosso olhar diferenciado para aquele paciente que está internado, que já tem ali certas alterações fisiológicas, né? Para a gente não perder esse paciente no reconhecimento precoce também da sepse. Uma coisa importante que a gente está usando agora, o Score News, isso ajuda nos sinais de disfunção orgânica do paciente. Então, ter esse controle de sinais vitais, por mais que ele inicialmente não tenha grandes alterações, é importante saber também o basal desse paciente e ver como ele está evoluindo. Se esse paciente está evoluindo com uma melhora ou mantendo o quadro clínico mesmo internado, talvez seja necessário uma avaliação que vale a pena fazer o segmento. Até porque se o paciente tem um quadro infeccioso, a tendência é que eventualmente ele vá apresentando uma piora progressiva. É importante que a gente vá vendo, ver se a antibiótico terapia está sendo adequada para esse paciente, se ele está com os tratamentos adequados, com as medicações otimizadas e está respondendo ao o quadro que afecciona ele. Ótimo, muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Temos uma aqui.
Mais do que uma pergunta, não, parabéns pela apresentação, a oportunidade aí de sepse no pronto-socorro, né? E eu gostei do dado do 9 de julho, né? Então, para mim, como infectologista, que você apresentou já desse ano, né? Que não só a letalidade, como o antibiótico na primeira hora, tudo acima de 90%, é isso? Isso. Então, os dados daqui são ótimos. Até porque teremos aí a Joint Commission aí em novembro, não é isso? Então, mostrar que o 9 de julho tem protocolo, o protocolo funciona, 90% de antibiótico na primeira hora, e a letalidade é em torno de 10%. Então, esse dado é interessante. Eu não tinha essa informação. Então, importante isso ser divulgado, né? Do dado. Então, que o protocolo está funcionando, né? Então, isso é importante. Protocolo no pronto-socorro. Então, é isso que eu queria comentar. É um comentário, né? Então, eu fico satisfeito de ver como o pronto-socorro está trabalhando e a importância aí da avaliação médica, né? E da enfermagem, que faz essa avaliação logo na entrada, né? É muito importante. Então, e o antibiótico. Depois eu posso comentar um pouquinho do antibiótico, mas então esse é o comentário inicial, né? Mas eu tenho outras observações e comentar. Você comentou muito bem sobre o paciente internado, né? Então, só uma sugestão, isso já funciona, o paciente não entra no protocolo de sepsis do pronto-socorro, ele tem infecção e vai para o andar. Isso pode acontecer no final da tarde, à noite. O médico assistente vai vê-lo só no dia seguinte. A importância do hospitalista e da enfermagem, o protocolo de sepsis continua, né? É isso. O protocolo de sepsis do pronto-socorro, ele continua no andar. O paciente está com uma pneumonia, uma infecção urinária, uma pneumonia, ele não precisa ir para a UTI, né? Porque o de sepsis vai para a UTI. Interna no andar, mas e durante a madrugada começa a aparecer esses. Então, a pergunta é essa: isso tá, como é que está realmente para a enfermagem, detecção do protocolo nos internados, né? O hospitalista, né, é importante. Bom, então, primeiro, da sua sugestão com relação à divulgação dos nossos dados, todo mês a gente tem uma reunião, que é o grupo médico assistencial, então a gente faz a apresentação e a divulgação de todos os resultados de todos os protocolos. Eu vou dar uma olhada no nosso invite e aí eu vou acrescentar o senhor nesse convite. É uma apresentação aberta, todos estão convidados, inclusive, tá? Então, ela acontece realmente todo mês, preferencialmente na terceira semana do mês, tá? Esse mês que a gente precisou mudar, então ela vai acontecer no dia 30, então aqui já fica o meu convite, né, de antemão para vocês todos. Pode ser acessado tanto online, como também acontece aqui presencial no auditório. Então, a gente faz a apresentação não só dos resultados de sepse, como dos demais protocolos. Então, AVC, dor torácica, todos eles são apresentados aqui, tá? Com relação à sepse do paciente internado, como que a gente consegue dar visibilidade para esse paciente? Mesmo aquele que, de repente, veio do pronto-socorro já crivado um diagnóstico de sepse, ou aquele que não, às vezes não foi identificado lá mesmo, mas ele teve essa piora lá no andar. Então, com relação à enfermagem, o que a gente tem hoje nos andares? Um programa, um processo que a gente criou, na realidade, que são os deflagradores de sepse. Então, esse paciente, no momento exatamente do NIUS, que o doutor até comentou, quando o técnico de enfermagem faz as inserções dos controles normais do paciente lá, e o próprio sistema identifica, então foi um trabalho em conjunto com a nossa área de práticas assistenciais, junto à TI. Então, a gente criou todos os algoritmos. Então, quando faz a inserção dos sinais vitais lá no andar, e o sistema identifica o paciente estando dentro daqueles algoritmos que foram criados, ele dispara um alerta na tela do computador do técnico, que tem a responsabilidade de comunicar ao enfermeiro, e o enfermeiro que vai dar a sequência para esse atendimento. Então, ele avalia o paciente, se ele concorda que aquele paciente pode ser uma sepse, ele faz o contato médico através do acionamento de urgência e emergência, né? Que daí ele entra no protocolo, sendo avaliado pelo intensivista. Ou não, às vezes o próprio enfermeiro vai lá ver e ele, não, esse paciente não tem uma sepse associada, tanto que uma infecção associada, tanto que hoje já é assim, né? O enfermeiro faz a avaliação para tomar a decisão se chama ou não a avaliação do médico. E aí ele pode descartar a inserção desse paciente no protocolo. Então, a gente tem esse processo, né, de tecnologia realmente que auxilia no reconhecimento desse paciente. Além, claro, da própria avaliação do enfermeiro ali à beira-leito.
Só aproveitando o gancho do que a Dani está contextualizando, com essa inserção do processo com os deflagradores, uma outra ação foi em toda a documentação que a equipe médica preenche, a possibilidade de sinalizar a abertura de um protocolo. Então, hoje, vocês podem observar, tanto nos documentos de admissão médica, não importa se esse paciente está na unidade de internação ou na UTI, nos documentos de evolução, tanto dos especialistas quanto dos diaristas de UTI, em nota clínica. Então, logo no início do documento, existe a pergunta se esse paciente está em um protocolo, é um protocolo, né? A intenção aqui é a gente buscar o protocolo novo, o protocolo aberto, a possibilidade de sinalização por outro integrante que não seja, por exemplo, um processo de deflagrador, para a área ter visibilidade e assim a gente conseguir analisar o dado e compartilhar as experiências aprendidas, né? Então, tanto processos positivos, a gente dá o feedback justamente na reunião de GMA, quanto as oportunidades de alinhamento, né? Então, esse ato de sinalizar a abertura de um protocolo é bem importante também, porque é através dele que a gente consegue olhar que um protocolo foi aberto e assim apoiar no gerenciamento e na divulgação das informações e ir melhorando os processos continuamente. Sim, acho que até complementando isso que a Sara falou, que foi um ponto bem importante, porque às vezes pode ser isso, às vezes o médico mesmo, no momento da evolução dele, ele foi lá avaliar, fez a visita do paciente, ele mesmo identifica. Então, a alteração dessa estrutura toda documental foi boa por isso, porque daí o médico mesmo pode sinalizar no próprio momento da evolução dele, né? Então, ele não precisa procurar um documento específico, ele não precisa abrir uma outra aba, uma outra tela. Então, ficou bem mais intuitivo, a partir do momento que o médico já abre o documento dele de uso contínuo, de todos os dias que ele já é uma rotina dele, ele já consegue fazer a identificação desse novo protocolo. Não é para ir sinalizando o paciente todo dia. O paciente está no protocolo de sepse, todo dia eu vou lá e clico. Não, é só para o protocolo que é novo, aquela primeira identificação. E aí, ressaltando que serve tanto para o protocolo de sepse quanto para os demais protocolos. Então, tem uma linha ali no começo do documento, onde o médico já consegue fazer essa sinalização. Uma outra questão é a questão do antibiótico, né? Eu vi que vocês colocam, já está na primeira hora, né? E tem os guidelines dos antibióticos que o pronto-socorro usa, né? Para as várias infecções pulmonar, urinária. Isso já está estabelecido lá. Como você vê isso? Tá, você acha que está direitinho? O antibiótico na primeira hora, e aí qual o antibiótico, né? Isso já junto com a CCH ou com a com o stewardship já tem, né? Você acha que está funcionando bem, né? O antibiótico está disponível lá para ser feito. O antibiótico está lá disponível, a gente consegue ter esse acesso bem fácil, a partir, tanto que no pronto-socorro, a hora que a gente deflagra, realmente é um protocolo sepse, já considera o foco, e considerando o foco já solicita antibiótico, e mesmo em pacientes que têm uma infecção hospitalar, a gente consegue ter acesso ao antibiótico rapidamente. Já teve necessidade de fazer polimixina no pronto-socorro e a gente conseguiu dentro da primeira hora sem dificuldade. Em relação a isso, a nossa farmácia é muito boa e muito ágil na liberação da medicação. Então, isso é importante. Você comentou, né, aqueles pacientes que estão internados, às vezes tem bactérias muito resistentes, tiveram alta, estão em home care, tomando um antibiótico, e muitas vezes você tem que mudar o antibiótico, porque ele não tinha, chegou do home care com sepsia, pronto-socorro, e aí tem que se discutir qual o antibiótico. Aí vocês vão avaliar dentro dos guidelines aí, junto, pode, inclusive, com a CCH ou com a infectologia, né, ligar, falar, olha, e aí você pode ter que dar um antibiótico que não é utilizado normalmente em pronto-socorro, antes dele ir para a UTI, né? Depois da UTI vai ser modificado eventualmente. Então, isso tá funcionando bem, então, junto com a farmácia. Sim, Então, está bem alinhado. Eu acho que o protocolo sepse do hospital, pelo menos eu posso falar pelo pronto-socorro, visto que é onde eu conheço melhor e onde eu estou, está sendo bem realizado, bem feito, todos os passos tudo certinho, sem intercorrências nem nada. os indicadores de resultados, né, que você mostrou, é o que é importante, né? Os resultados estão aí. Então, parabéns aí. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Doutor Rodrigo, eu queria perguntar referente à questão do tempo de preenchimento capilar, né? A gente viu que há evidências da efetividade, mas aí traz que é uma questão mais de direcionamento inicial. Em que momento que a gente para com essa avaliação e, de fato, decide pelos exames, né? E se na prática você vê que, na sua prática, né, isso funciona, é um bom direcionador de fato, isso pensando na realidade do Brasil, e qual o profissional mais indicado para fazer essa avaliação? É um ótimo indicador. Primeiro que ele é rápido, é fácil e sem custo, realizado por qualquer pessoa. A técnica, na verdade, é você pressionar o dedo por 10 segundos, soltar e considerar quanto tempo liberou. E apesar dele ter sido mostrado de mesma eficácia quanto o lactato, isso não significa que a gente vai deixar de colher exames, mas é ótimo para avaliação do choque do paciente. Se eu tenho um paciente chocado, se eu tenho um paciente que está mais limítrofe, é uma coisa que eu posso fazer e pode ser feito por qualquer um, por ser um exame fácil de interpretar, fácil de fazer, que você vai pegar, vai fazer e vai avaliando. O paciente às vezes chegou só com um quadro de uma ITU, de repente começa a se mostrar um pouco mais sonolento, um pouco mais letárgico, você vai reavaliando, porque você não vai ter tempo para ficar colhendo de novo, colhe um novo lactato, colhe novos exames, mas ali você está vendo de uma maneira dinâmica, podendo reavaliar esse paciente. É essencial, é necessário que todas as vezes faça isso para controle dos sinais vitais? Não, mas é um bom medidor, um bom termômetro para te guiar para o tratamento desse paciente. Mais alguma pergunta? Ah, temos mais uma aqui. Boa tarde, parabéns pela aula. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao teste genômico. Em que momento ele é aplicável, ou para quais pacientes ele é aplicável? Se isso realmente é uma realidade, ou se a gente ainda está começando a falar sobre esses assuntos e será uma utopia ainda por hora. No momento, por hora, é uma utopia, principalmente aqui. É caro, e está sendo estudado e sendo visto essas alterações para qual paciente, qual tipo vai responder melhor a cada coisa. É uma coisa que está sendo ainda publicado, mas já vem trazendo estudos mostrando que tem alterações que mostram para como melhor tratar o paciente. O paciente sempre o ideal é que a gente individualize ele, por mais que a gente tenha protocolos, seja o ACLS, seja protocolo sepsis, protocolo AVC, a gente sempre tem que olhar para o paciente como ele é, não ficar simplesmente engessado num protocolo. Às vezes a gente tem que pegar e sair de algumas coisas dos protocolos para melhor atender. E em relação a isso dos testes genômicos, acaba sendo algo que eventualmente talvez nos próximos 5 a 10 anos a gente consiga. Até pelo preço também acaba sendo mais complicado. Mais alguém? Online? Tem alguma pergunta? Só uma observação. Posso fazer mais uma? Vamos Das lá. hemoculturas. Nós temos com esse problema das hemoculturas, né? Os frascos. Mas no caso de protocolo de sepsis, na verdade, não é que não tem, está sendo racionalizado. Nessa racionalização, daria prioridade para o protocolo de sepsis pronto-socorro. Colhe hemocultura, uma, né? Uma hemocultura, não precisa colher três. Então, não deixar de coletar, porque ele não vai coletar em outras situações, paciente internar, mas no pronto-socorro, eu acho que entrou no protocolo, hemocultura deve ser coletada, né? E como é racionalização, a não ser que eu não tenha mesmo, dá prioridade para o pronto-socorro, sempre teria prioridade nos protocolos de sepsis. Você não precisa colher para toda a pneumonia, para toda a infecção urinária, mas só esse comentário, então, junto com a farmácia aí. Sim, em relação a isso, é que entra aquilo protocolo de sepsis acionado pelas alterações em CIRS. Então, a gente tem que bem definido no pronto-socorro, e às vezes não é tão fácil, quando realmente é um paciente que está em sepse ou quando é um paciente que tem uma infecção e tem alterações nos CIRS. Por exemplo, uma amidalite, o paciente que já tem febre, uma taquicardia,
necessariamente ele está Não é séptico, sepsis. né? Mas isso é uma coisa que, sim, eu concordo que tem que colher para os pacientes de sepse, a gente só precisa avaliar bem quais são esses pacientes de sepse, por mais que a gente abra o protocolo, até por isso que a gente tem um bom controle e os bons dados, porque a gente tem um aumento, a gente tem uma sensibilidade maior para os quadros de infecções. E aí, até contextualizando também essa sua resposta, eu percebi realmente que no mês passado e esse mês, a gente teve um pouquinho, diminuiu um pouquinho as sinalizações de sepse no protocolo. Eu acho que talvez seja reflexo disso, né? De você estar realmente colocando no protocolo por conta dessa falta, né? De um material que realmente é essencial no protocolo. Então, talvez esse olhar um pouco mais até específico para o paciente mesmo, né? Para categorizar aquele que realmente né? Então, acho que até tem um reflexo aí nas sinalizações. Mais alguma pergunta? Não? Então, gostaria de finalizar nosso lanche, agradecer mais uma vez a presença de todos os que estão aqui e os que estão online. E na próxima quarta temos um novo lanche clínico. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado.